Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para a gente trazer as últimas do mercado de transferências do Internacional, porque sim, existem movimentações para este momento ainda, até o dia 20, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Os valores para comprar Matias Rojas, o Inter está se retirando do negócio por Cuéllar, afinal, a proposta por Maurício, ele pode deixar o Inter? Mário Fernandes está de malas prontas para voltar para o CSKA, eu tô te contando tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são gratuitos aqui no YouTube e são muito importantes, então eu conto com a colaboração de vocês. E claro que esse vídeo e todos os outros sempre com o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país, tem meu código DIAS, que tu ganha 20 pila, 20% de free bet no teu primeiro depósito, jogou 100 pila, ganha 120 lá em KTO.com, início de Campeonato Brasileiro nesse final de semana, Grêmio contra o Santos, em casa eu tô apostando em vitória do Grêmio e o Inter contra o Fortaleza, eu tô apostando em empatezinho do Colorado na estreia do Brasileirão, tá certo? Bom, pessoal, eu quero começar esse vídeo falando de mercado de transferências. Eu tive uma conversa importante com uma pessoa muito importante do Internacional nas últimas horas e quero trazer alguns detalhes nesse vídeo a partir de agora. Primeiro, sobre saídas. Primeiro, Mário Fernandes. Mário Fernandes, que inclusive voltou a trabalhar com bola e deve viajar com a delegação e até deve começar o jogo contra o Fortaleza na estreia do Inter no sábado no Campeonato Brasileiro. Isso porque o diretor de futebol do CSKA voltou a falar recentemente, ele já tinha falado no mês passado, voltou a falar agora no início do mês de abril, que ele tem conversas quase que diárias com o Mário Fernandes e que o Mário disse que quer voltar para a Rússia, quer voltar para o CSKA, não se readaptou, melhor dizendo aqui, ao futebol brasileiro. Lembrando que ele rescindiu com o CSKA e assinou em definitivo com o Inter até o final da temporada. O staff do Mário garante que ele não volta agora, mas eu não descarto uma volta no meio do ano. Eu conversando com essa pessoa que estei muito importante e com o trânsito no Beira-Rio, ela me citou o seguinte, tá? Que o Inter talvez esperasse um pouco mais do Mário Fernandes agora. Entende e há o diagnóstico de que o tempo parado atrapalhou ele até para essa nova lesão que ele teve, agora, como eu disse, está voltando a trabalhar com bola. Há esse diagnóstico que o tempo parado atrapalhou ele, mas ainda assim se esperava um pouco mais, tecnicamente e fisicamente, do Mário Fernandes. E isso eu estou falando de um atleta que começou os treinos muito bem, mas quando entrou em campo, e esse relato foi de pessoas do Inter, tá? O Mário treinava muito bem quando chegou, ele surpreendeu todo mundo nesse quesito, mas quando entrou em campo, a bola não correspondeu. O Inter garante que o Mário está satisfeito. E aí eu perguntei para essa pessoa, o Inter está satisfeito com o Mário também? E ela preferiu não responder, só deu uma risada. Enfim, natural. Eu não descarto uma volta do Mário Fernandes, quem sabe uma rescisão amigável com o Inter para voltar para a Rússia. Depende também do rendimento dele dentro de campo. Ele tem contrato com o Inter, como eu disse, até o final da temporada. Sobre outra saída, e essa mais quente, em relação ao Maurício, e a proposta que eu já trouxe aqui do Bragantino, 7 milhões de euros para o Inter, pelos 50% do Inter, e 3 milhões para André Curi, que está com os 25% do Cruzeiro, que são repassados por uma dívida para o empresário, que coincidentemente é empresário do Maurício também, e 5% do próprio Maurício. Então 80%, 50% do Inter e 30% de 25% André Curi e 5% Maurício, 80%, 7 milhões para o Inter, 3 para esse lado, 10 milhões por 80% do Maurício. Essa é a proposta que o Bragantino colocou na mesa do Inter, mais uma, né? O que o Inter diz oficialmente? O Inter nega que tenha uma proposta na mesa pelo Maurício. O Inter nega que tenha uma proposta na mesa pelo Maurício. Essa é a informação principal. O que eu ainda consegui ampliar via Inter também e staff do atleta. Que o problema que ele teve, que o deixou de fora do jogo contra o CSA, nada tem a ver com a negociação, tá? Nada tem a ver, até porque o Inter nega que haja negócio, mas algumas pessoas do outro lado, do próprio Bragantino, confirmam sim que tem negócio pelo Maurício. Há um entrave que é o Thiago Escuro, que é quem manda no futebol lá da Red Bull aqui no Brasil, no caso no Red Bull Bragantino, tem uma proposta do Mônaco da França para ir dirigir o futebol lá do clube francês. Isso, pelo que o pessoal tem trazido lá em Bragança Paulista, deu uma travada na negociação. Mas, repito, o Inter garante que não há negócio pelo Maurício. E até o que eu tinha do Inter no início da temporada é que a ideia era vender o Johnny no meio do ano e o Maurício no final do ano, e o Inter enxergava um bom potencial de venda nesses dois atletas. O Maurício, que até renovou o contrato recentemente com o Inter, como eu disse, tem 50% atrelado ao Internacional, renovou recentemente de final de 25 para final de 27, por mais 2 temporadas com o Colorado, mas como eu disse, o Inter garante que não há negócio pelo Maurício.
Bom, agora para chegadas, tá, pessoal? Nessa conversa que eu tive, o que me foi dito? Que, a princípio, o ciclo de contratações do Inter nessa janela está encerrado e fechou com a chegada do Jean Dias, do Gabriel Barros e do volante Rômulo, que foram apresentados ontem no CT Parque Gigante, que até o dia 20, hoje é dia 13, tem mais uma semana para contratar dentro do mercado nacional, né? A janela para o exterior já fechou, só para o meio do ano eu vou falar disso na sequência, mas que para mercado nacional, enfim, para essa janela, o Inter, ao que tudo indica, fechou o seu ciclo de contratações. E isso é muito importante, porque existem duas posições, uma delas que o Inter queria muito e ainda quer muito, e outra que era importante ter, que o Inter julga que não conseguiu, que era um meia articulador, uma opção para o Alan Patrick, que está jogando muito mais do que ele jogava na temporada passada. Ano passado ele jogou só um jogo 90 minutos desde que chegou ao Inter, que foi a derrota por 3-0 contra o Fortaleza no Castelão. Nesse ano ele já jogou mais de 5, 6 jogos dos 90 minutos. Então ele tá, e é um jogador de mais idade, com outra condição física, enfim, tá rendendo, tá dando certo. Mas seria melhor ter uma opção para ele. O Inter quer esse nome ainda. Não conseguiu nessa janela, vai tentar para a próxima, eu vou chegar nisso agora. E ainda um reserva para o Depena. O reserva para o Depena, o Inter não acredita que tenha um jogador nas mesmas características, seria o Martegani do São Lourenço. Para o meio do ano, existem duas situações, tá, que eu quero trazer aqui. Sobre o meia, reserva para o Alan Patrick. O Matias Rojas, 27 anos, paraguaio, que teve proposta do Botafogo, 2 vezes recusada, do Atlético Mineiro, outros clubes demonstraram interesse, futebol árabe também. O Inter teve interesse, é verdade, tá? E o que eu ouvi sobre isso de uma pessoa do Internacional, tá? Vou citar exatamente a aspa e o que essa pessoa me disse. Distante da nossa realidade. Foi exatamente o que eu ouvi sobre o meia paraguaio do Racing de 27 anos, que pode assinar um pré-contrato, é verdade, e sair de graça no meio do ano. E até essa pessoa me disse, olha, Lucas, nada é de graça, porque tu tem que pagar luvas, salário alto, tudo isso está no pacote. Tu pode não ter que pagar o clube, o Racing, porque ele pode assinar um pré-contrato e vir de graça, mas não quer dizer que tu não vai gastar. E isso é um fato. O que a imprensa argentina traz, tá? E que eu busquei com algumas pessoas. O Rojas custa $1 milhão em luvas, é o que ele e o staff querem, e $1,5 milhão temporada, contrato de 3 anos. Ou seja, se tu somar e dividir aí $1,5 milhão em uma temporada, 3 milhões na segunda, $4,5 milhões. Converte para o real, divide pelas 3 temporadas, por 13 meses, contando o 13º, claro, 13 meses por temporada, dá mais ou menos 800 mil, mais impostos, batendo quase na casa do $1 milhão, o salário do Matias Rojas, e isso é fora da realidade do Inter. Sobre o Cuéllar, pode ser que esse negócio não aconteça. O que eu ouvi, tá, no Beira-Rio? Que depende muito se o Inter vai perder jogadores nessa posição, porque já teve, por não ter o acerto com a Al-Hilal, por Transferban, enfim, e eles estarem em algumas competições importantes, não teve acerto com os árabes, e aí por isso o Inter teve que buscar outras opções. Campanharo, o próprio Rômulo agora. O Inter hoje tem 8 volantes no elenco, tá? Gabriel, que vai voltar de lesão, Campanharo, Baralhas, Dias, Johnny, Arangues, Depena e Rômulo. Considerando que alguns desses, né, o Arangues e o Depena principalmente, podem jogar em outras funções ali do meio pra frente. Mas, se algum deles sair, pode ser que tenha negócio. Quem é o ficha 1? O Johnny. Caso o Johnny saia, pode ser que o Inter tente avançar desse negócio do Cuéllar. Mas, ao que tudo indica, pode ser que o Inter não vá mais atrás dele no meio do ano. Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.